Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos e amados irmãos. Eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Você vai ver que a importância de vivermos o pensamento da fé. Também você vai ver aqui à luz da Escritura que a pessoa que pensa de si mesmo se torna escravo dos seus próprios pensamentos. Por isso, eu queria alguns minutos da sua atenção. Eu tenho certeza que vai valer a pena. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 16, diz assim: Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Aí diz assim: Nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja, senhoras e senhores, que temos em nossas mãos algo valioso, algo que dinheiro não paga, de tão precioso, de tão valioso que é. E o que é isso? A mente de Cristo. A própria Bíblia que diz: Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, o que as pessoas chamam de Bíblia, o próprio Cristo dá o nome de mente. Uma mente cheia de bons pensamentos. E agora, senhoras e senhores, que temos em nossas mãos a mente de Cristo, cheias de bom pensamento, o próprio Cristo vai nos recomendar aqui em Romanos 12:3, dizendo assim: Não pense de si mesmo além do que convém. Veja que é o próprio Cristo que nos recomenda não pensar de nós mesmos, porque o nosso pensamento humano, quando nós pensamos de nós mesmos, o nosso pensamento humano, ele é malicioso. Quando nós pensamos de nós mesmos, o nosso pensamento humano, ele é audacioso. O nosso pensamento humano, quando pensamos de nós mesmos, ele é ignorante. O nosso pensamento humano, quando pensamos de nós mesmos, o nosso pensamento é um pensamento orgulhoso. O nosso pensamento humano é um pensamento mentiroso, é um pensamento sujo, é um pensamento podre. Não sou eu que digo, não. Se você olhar em Romanos 8, a Bíblia vai dizer assim: Com efeito condenou Deus o pecado na carne. A natureza humana, a Bíblia chama de natureza pecaminosa. E o pensamento humano está entrelaçado à natureza pecaminosa, à natureza suja. Por isso eu disse que o nosso pensamento humano, ele é tudo de ruim que você pensar e mais um pouco. Por isso ele diz aqui no mesmo Romanos 12:3, não pense de si mesmo. Ou seja, devemos tomar muito cuidado com o nosso pensamento humano. O pensamento humano vai nos fazer a gente ver as coisas de forma maliciosa, vai nos fazer ver as coisas com maus olhos. O pensamento humano, ele vai tentar nos fazer a gente discordar da palavra de Deus para odiar alguém. O pensamento humano vai fazer a gente ver as coisas de uma forma diferenciada, diferente da forma como Deus nos ensina. O pensamento humano vai nos fazer a gente ver as coisas como mal intenção. O pensamento humano, ele nos faz uma pessoa mal intencionada. Porque o pensamento humano, ele é sujo, podre. Por isso a recomendação: não pense de si mesmo. E por que não devemos pensar de nós mesmos? Porque temos a mente de Cristo, cheia de bons pensamentos. O pensamento humano é fraco, o pensamento de Cristo é forte. Por isso que tanta gente cai e não consegue se levantar. O pensamento humano, ele vai nos convencer de que desobedecer a palavra de Deus é normal. Vê quantas pessoas, muitas vezes dentro da igreja, desobedecem a palavra, não faz nada para obedecer, não dá a mínima para a palavra de Deus. Porque são pessoas que estão vivendo o pensamento humano. A Escritura recomenda: não pense de si mesmo. São pessoas que estão pensando de si mesmo. São pessoas que estão dentro da igreja e discordando da palavra. A pessoa que pensa de si mesma, ela pode estar dentro da igreja, mas ela vai estar andando errada. A pessoa que pensa de si mesma, ela pode estar dentro da igreja, mas ela vai andar em caminho tortuoso, ou vai estar andando em caminho tortuoso. A pessoa que pensa de si mesma, ela pode estar dentro da igreja, mas ela é infiel a Deus. A pessoa que pensa de si mesma, ela pode estar dentro da igreja, mas ela anda com um monte de sujeira debaixo do tapete.
A pessoa que pensa de si mesmo. Eu estou lhe mostrando o que na Bíblia está escrito. Eu sei que muitas pessoas vão ignorar essa mensagem. Mas todos aqueles que não vivem esse pensamento aqui, que não vivem essa mente, observa o que a vida tem feito com eles. Vê se eu estou falando alguma bobagem aqui. Eu só estou entregando o que está escrito na palavra de Deus. Para aqueles que querem viver melhor. Para aqueles que querem ser fortes na fé. Para aqueles que querem ser fortes em espírito. Ou para aqueles que querem ser inabalável. Para aqueles que querem viver o que falei no início, o pensamento da fé. Porque a pessoa que vive a mente de Cristo, que vive o pensamento de Cristo, significa viver o pensamento da fé. Agora a pessoa que pensa de si mesma, ela está vivendo um pensamento sujo, um pensamento ingrato, um pensamento rebelde, o pensamento ignorante, o pensamento duvidoso, o pensamento vaidoso, o pensamento imundo, que é o pensamento que está entrelaçado ou vinculado à natureza humana. É o pensamento que não perdoa o irmão. É o pensamento que não ama o irmão. É o pensamento malicioso. É o pensamento que, por mais que alguém queira ajudar outro, muitas vezes a pessoa vê como má intenção. O pensamento humano é a pessoa que está pensando de si. Então cuidado com o pensamento humano, viu, queridos? O pensamento humano é uma armadilha para nós mesmos. É uma arapuca para nós mesmos. É um laço na nossa vida própria. Por isso a recomendação, a Bíblia diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Ora, se a Escritura aqui diz que nós temos a mente de Cristo, por que temos a mente de Cristo? Exatamente para não pensarmos de nós. Porque o nosso pensamento é podre, mas para pensarmos segundo a Escritura. E por que tem tanta gente na presença de Deus, mas andando errado? Muito, não são pouco. Porque está na presença de Deus, é verdade, mas está pensando de si mesmo e não esse pensamento. E o pensamento humano, ele vai tentar nos fazer a gente entender ou imaginar que o que é errado é certo e aquilo que é certo é errado. O pensamento humano vai nos fazer discordar da palavra de Deus, para a gente não obedecer. O pensamento humano vai nos fazer discordar da palavra de Deus, para normalizar carnaval dentro da igreja, crente no meio de carnaval. O pensamento humano, senhoras e senhores, ele vai tentar nos fazer discordar da palavra de Deus, para concordar com aquilo que é mundano, para normalizar, achar que vestir curto é normal, achar que andar errado é normal, que andar em maus companhia é normal, que andar em certos ambientes é normal. É o pensamento humano, é a pessoa que está vivendo para si. Eu vou dizer aqui, todos aqueles que têm vivido para si ou que estão vivendo para si, muitos já caíram, e aqueles que continuam vivendo para si vai cair mais cedo ou mais tarde, não vai prevalecer, porque o pensamento humano é como uma bomba relógio, mais cedo ou mais tarde ele explode, diferente do pensamento de Cristo. Se você for em Isaías 55, a partir do verso 8, o próprio Deus vai dizer: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Então quem vive a mente de Cristo, ou o pensamento de Cristo, está andando no caminho certo. Mas a pessoa que pensa de si mesmo pode estar dentro da igreja, está andando em caminho tortuoso. Repito, pode estar dentro da igreja. Se está pensando de si mesmo, se não obedece a palavra, está andando em pecado, seja quem for, não interessa. Por isso a Escritura recomenda: não pense de si mesmo. Porque se pensarmos de nós mesmos, nosso pensamento humano ele é fraco, ele é podre, ele é sujo. O pensamento humano ele é interesseiro, acredite você. O pensamento humano é o tipo de pensamento que torna as pessoas interesseiras, faz elas ir na igreja muitas vezes, estou falando de algumas, interessadas no que Jesus tem para dar para elas, no que Jesus tem para oferecer, e não porque ama Ele. Veja que muitas pessoas que vão atrás de milagre, quando recebem, somem. Pessoas interesseiras, pessoas que estão vivendo para si, vivendo o pensamento humano, pensando no seu próprio pensamento. E a Escritura recomenda: não pense de si mesmo. Romanos 12:3. E aqui diz, 1 Coríntios 2:16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que temos a mente de Cristo? Para vivermos esse pensamento que é o certo. E não pensar de nós mesmos que o nosso pensamento é errado. É o pensamento tortuoso, é o pensamento vaidoso, é o pensamento ganancioso, é o pensamento da avareza, é o pensamento da arrogância, que só pensa em riqueza, é o pensamento mentiroso, é o pensamento enganoso. Todos aqueles que pensam de si mesmo, seja dentro ou fora da igreja, vai tropeçar mais cedo ou mais tarde, é inevitável.
Por isso eu repito aqui, sem querer ser muito repetitivo, cuidado com o pensamento humano, viu, queridos? O pensamento humano, ele é imundo. É o pensamento de escravo. Ele escraviza as pessoas, mesmo estando dentro da igreja. Por isso a recomendação é não pensar de si mesmo, mas viver o pensamento de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo. Porque muitas pessoas são fracas na fé? Porque muitas pessoas desistem do chamado? Porque muitas pessoas abandonam o barco? Porque muitas pessoas deixam se levar pelos outros? Porque muitas pessoas acreditam nos outros? Muitas vezes pessoas que até o diabo que está usando, em vez de acreditar na palavra. Porque são pessoas que estão pensando de si mesmo. São pessoas que estão dentro da igreja, na presença de Deus, mas que têm tendência para o mal. Tem tendência a deixar se levar. E olha a escritura com relação a se levar. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Será que convém eu pensar de mim mesmo? Se a Bíblia chama o pensamento humano de podre, de fraco, não convém eu pensar de mim mesmo. Porque se eu pensar de mim mesmo e apoiar no meu pensamento, o meu pensamento vai ser um laço, uma armadilha na minha vida própria, aonde mais cedo ou mais tarde eu mesmo vou cair naquela armadilha. Então não convém eu pensar de mim mesmo. Não convém eu me apoiar no meu próprio pensamento. Porque o meu pensamento vai me escravizar, mas o pensamento de Cristo vai me ensinar o que é liberdade. O meu pensamento vai me levar a me perder mais cedo ou mais tarde, mas o pensamento de Cristo vai me levar à salvação. O pensamento humano é fraco, o pensamento de Cristo é forte. O pensamento humano vai me levar a desobedecer, o pensamento de Cristo concorda com a obediência. O pensamento humano vai tentar me atrair a odiar as pessoas, o pensamento de Cristo me recomenda amar o próximo. O pensamento humano, ele vai tentar me conduzir a não perdoar as pessoas. Jesus vai dizer assim, que nós temos que perdoar sempre. Esse é o pensamento dele. O pensamento humano, ele vai tentar me fazer discordar da palavra de Deus, de que andar no pecado, na vaidade, em lugares misteriosos é normal, porque hoje em dia se tem normalizado tudo. A palavra de Deus não vai concordar com ele, ela discorda de todas as coisas erradas. O pensamento humano, ele vai tentar me fazer concordar com as coisas erradas. O pensamento de Cristo, ele vai me ensinar que eu tenho que me afastar das coisas erradas. O pensamento humano vai tentar me fazer eu concordar com o escândalo. O pensamento de Cristo vai me ensinar que eu tenho que me afastar do escândalo. Veja que o pensamento de Cristo é um, o nosso é outro. E aí eu finalizo com uma interrogação. Qual desses dois pensamentos você está vivendo? Cuidado com o seu pensamento. Seu pensamento pode estar te enganando. O teu pensamento pode estar sendo uma armadilha para você mesmo. Será que o seu pensamento não está sendo uma arapuca na sua vida? Será que o teu pensamento não está te escravizando? Será que o seu pensamento não está te levando para a perdição? Não está te afastando de Jesus e muitas pessoas não estão percebendo? Cuidado, senhoras e senhores. Esteja atento, veja o pensamento de Cristo e o seu. Faça uma reflexão do qual dos dois está certo. Para onde o teu pensamento está te levando e para onde esse pensamento pode te levar. Tá bom? Vou ficando por aqui. Pense nisso. Forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima no nome de Jesus.